Fala galerinha, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre fluido de freio, que a maioria dos clientes não faz nem ideia de por que tem DOT 3 e tem o DOT 4. Tem outros fluidos aí no mercado também, tá? DOT 5, 5.1, né? Tem outros fluidos, mas o mais comum assim que tem na maioria dos carros é o DOT 3 e o 4, tá? Então a primeira diferença entre os dois é que o DOT 3 ele suporta até 205 graus e o DOT 4 ele suporta até 230 graus, tá? E aí você pode me perguntar, mas o sistema de freio aquece tanto assim? Aquece muito, porque ali no sistema de freio acontece o atrito, né? O disco de freio, acontece o atrito entre a pastilha de freio. Então imagine que os meus dois dedos aqui, cada um é uma pastilha e o disco está no meio. Então quando você pisa no freio, ele fecha aqui no meio e com isso acontece o atrito e isso gera muito calor. Quanto mais tempo você usa o freio de forma contínua, sem intervalo, mais ele vai aquecer, tá? Então por isso que é importante observar aqui qual que é o DOT lá do seu carro, porque dependendo do sistema de freio, dependendo do carro, do modelo, né? Se é um carro que tem mais performance, ele tende a aquecer mais o freio, porque você vai usar o disco ali é maior, o atrito é maior, então ele vai aquecer mais, precisa de um DOT com a temperatura um pouquinho maior. Outro detalhe aqui importante é que se você trocar, vamos supor que você foi lá, o seu carro usa DOT 4 e você sem saber foi lá e colocou DOT 3. Numa situação extrema, por exemplo, numa descida de serra, ou por algum motivo você usou o freio muito tempo e aqueceu muito, tem que lembrar que o freio ele vai ferver, o fluido vai ferver antes. E o que acontece quando o fluido ferve? O freio ali ele fica borrachudo. Você vai pisar no freio, você pisa no freio, o freio fica borrachudo. Você aperta o pedal, desce mais que o normal e você sente que o freio não responde como estava respondendo antes, né? Isso é comum de acontecer em situação de descida de serra. Às vezes a pessoa está lá descendo a serra, não usa freio motor, né? Está lá descendo com o carro em neutro, como muitas pessoas têm o costume de fazer, ou está descendo com o carro lá na quinta marcha, o trânsito está livre e ela o tempo todo com o pé no freio. Então vai aquecer muito, vai chegar um momento que você vai pisar e não vai mais responder, o pedal fica borrachudo, você sente que o pedal afunda mais que o normal, né? Normalmente você pisa ali, ele afunda ali 3 dedos, 4 dedos, dá ali mais ou menos uns 3, 5 centímetros, ele vai afundar muito, vai lá para 8 centímetros que ele vai afundar, e você vai perceber que está afundando mais que o normal e o freio não responde. É porque o fluido ali dentro, próximo da pinça ou na pinça, ele ferveu e começou a criar ar lá dentro, certo? E vamos lá para outro detalhe importante, tá? O DOT 4, primeiro, o fluido de freio ele é higroscópico. O que é higroscópico? Ele absorve a umidade do ar. Mesmo o sistema sendo lacrado, ele vai absorver a umidade do ar. E o DOT 4 ele absorve um pouquinho mais de umidade do que o DOT 3, tá? Então o fluido de freio, eu particularmente troco do meu carro uma vez por ano. Todo ano eu faço troca de fluido. Mas tem uma canetinha que a gente faz o teste no sistema. Você chega ali no fluido, né? Coloca essa canetinha e ela vai medir para ver o quanto de umidade que tem dentro desse fluido. Se já tiver passado da tolerância, tem que fazer a troca, tá? E aí você pode me perguntar, mas como que isso vai ferver lá dentro? Se você observar, quando você põe uma panela lá para ferver, põe água lá numa panela para ferver, ela vai chegar a 100 graus e ela vai ferver e esse líquido ele começa a vaporizar, né? Ele vira vapor e sobe. Só que dentro do sistema de freio não tem por onde esse líquido sair, né? Ele vai virar vapor e vai ficar ali dentro, ele vai se tornando vai virar uma bolha de ar, né? Aquelas gotículas de água que está misturada com o fluido, vai virar gotículas de ar, vai virar pontos de ar ali dentro e é onde o freio vai ficar borrachudo, né? E aí depois que o freio diminui a temperatura, né, você parou lá um tempo e o freio esfriou, esse líquido que tinha vaporizado, né, tinha virado vapor, ele vai voltar para o estado líquido e o freio vai voltar ao normal, tá? Então o interessante é que você faça a troca de fluido no tempo correto e não espere chegar nessa situação de ter que ferver o fluido e você ficar sem freio para fazer a manutenção no carro. Sempre lembrando que isso vai acontecer numa situação extrema, onde você vai usar o freio muito tempo e ele vai aquecer muito, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto aquece,
o disco de freio, ele chega a ficar incandescente. Dá para você acender um cigarro lá se você encostar. Ele fica incandescente de tão quente que ele fica. Isso falando de uma situação extrema, como o exemplo que eu dei da descida da serra, tá? Então vai aquecer muito. Outra informação importante é que essa temperatura que está marcando aqui, ó, de 230 e 205 graus, é com o fluido de freio sem contaminação, certo? Então, se o seu carro já está aí há 2 anos, vamos supor que o seu carro lá usa um DOT 4 e o seu carro já está aí há 3 anos sem trocar o fluido. Então, esse limite aqui de temperatura ele já caiu, porque já tem contaminação, não está mais o fluido limpinho lá dentro, certo? Então, tem que lembrar que esse limite aqui é com fluido novo, né, ou sem contaminação. À medida que ele vai contaminando, vai caindo, né, vai caindo para 220, 210, ele vai caindo dependendo do grau de contaminação que tem lá dentro. Tem que pensar que quanto mais umidade tem lá dentro, mais contaminado está e maior a possibilidade do sistema ferver, né, do fluido ferver por causa da água lá dentro, né? Falando da água, mas a umidade dá no mesmo. Tá ok? Então é importante lembrar disso, inclusive para você entender o porquê que tem que fazer essa manutenção no tempo correto, né? Que tem que fazer a troca no tempo correto. E aí mais outro detalhe, né? Como o DOT 4 ele absorve mais umidade que o DOT 3, significa que o DOT 4 ele vai ser trocado com mais frequência, certo? Vai levar mais tempo aí para trocar o DOT 3. Um outro detalhezinho que é importante que ninguém se atenta é a vedação da tampa. Como o fluido de freio absorve umidade, se a tampa do reservatório lá do fluido de freio não estiver bem vedada, ele vai absorver mais umidade ainda, tá? Mais rápido. Então observa, se a tampa do fluido de freio estiver com defeito no seu carro, troca ela, porque isso está fazendo com que ele absorva mais ainda a umidade, certo? Quando o sistema está muito contaminado, se você olhar no reservatório de freio do seu carro e estiver todo sujo a parte interna, não o lado de fora, a parte interna. Se você for ali abrir a tampa e conseguir pôr o dedo lá dentro, passar o dedo lá dentro, e você olhar no dedo e tiver aquela gosma, é porque o sistema está muito contaminado. Significa que já faz muito tempo, já passou muito da hora de trocar esse fluido, né? Então essa gosma, aquela sujeirinha ali dentro, ela entope o sistema também, ela oxida o sistema, ela entope, chega alguns casos que entope a tubulação de fluido. A gente tem que aplicar produto para fazer limpeza, tem que aplicar jato de ar, né, com pressão para tentar tirar a sujeira para fora, para conseguir limpar e o sistema de freio voltar ao normal, né? Isso é uma situação extrema, quando o carro já está lá há muitos anos sem fazer essa troca de fluido. Mas se você olhou lá no reservatório e está sujo por dentro, esse é um sinal de que já passou muito da hora, tá? Um outro detalhe é que se você faz a troca do fluido no tempo certo, sai muito mais barato, porque não vai ter que fazer limpeza do reservatório, a gente não vai ter que tirar o reservatório lá para lavar ele, tirar toda aquela sujeira, não vai ter que fazer limpeza no sistema de freio, na tubulação. É só drenar o fluido velho, drena tudo, esgota todo o fluido velho, coloca o fluido novo, drena novamente até sair todo o ar e pronto, está feito o serviço. Vai sair mais barato, vai ser mais rápido e você não vai contaminar e não vai oxidar o sistema de freio do seu carro. E é um serviço barato. Numa troca de fluido completa vai gastar em média 2 frascos desse aqui quando está muito sujo, né? Quando não está muito sujo, que é só a troca, gasta menos de 1 frasco desse aqui para fazer a limpeza. O que vai gastar um pouquinho mais é com a mão de obra, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Tentei passar aqui o máximo de informações para vocês, porque muita gente me pergunta qual que é a diferença, e às vezes quando eu falo que o fluido de freio ferve, a pessoa não entende como que ele ferve ou acha que é balela, né? Muita gente não sabe nem a diferença entre o DOT 3 e o DOT 4. Então imagina se a pessoa vai saber que tem que trocar fluido de freio, né? Lógico que isso não é obrigação do dono do carro, mas é importante que ele saiba que tem essa manutenção para fazer, para ele evitar de uma hora se envolver num acidente ou numa situação de risco só por causa de uma manutenção simples, porque isso é uma manutenção simples quando você não deixa chegar no extremo. Beleza? Então valeu, pessoal. Obrigado. Se já aconteceu com você de ficar sem freio por esse motivo,
Deixa aí nos comentários e é isso aí. Até a próxima. Valeu!